Você já parou para refletir sobre o momento exato em que o seu corpo deixou de ser um aliado fiel e começou a se transformar em uma espécie de prisão invisível, limitando seus passos e sua liberdade? Talvez você tenha notado que levantar da poltrona ou calçar os sapatos se tornou um desafio silencioso, uma rigidez que parece ter se instalado sorrateiramente em suas articulações, convencendo-o de que isso é apenas o peso inevitável dos anos. O perigo real não reside apenas no fôlego curto, mas em um risco ignorado que muitos chamam de envelhecimento natural, mas que, na verdade, é a síndrome do enclausuramento funcional. Essa condição drena sua autonomia dia após dia, transformando movimentos simples em montanhas intransponíveis, enquanto você aceita passivamente que sua vitalidade está se esvaindo, sem perceber que o verdadeiro inimigo é o travamento silencioso e progressivo do seu próprio sistema musculoesquelético. No entanto, o que a ciência da longevidade moderna acaba de validar é uma descoberta poderosa que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro a partir de hoje. Existe uma chave biológica capaz de interromper esse processo de enrijecimento, provando que o seu corpo não está quebrado ou desgastado irremediavelmente, mas sim apenas descalibrado e carente de estímulos específicos. Imagine recuperar a leveza de caminhar sem sentir que suas engrenagens internas estão enferrujadas, retomando o controle total sobre sua mecânica corporal e garantindo que a sua dignidade física permaneça intacta. O que vamos revelar hoje não é uma promessa vazia, mas um protocolo de poder e consciência motora que permite a você ditar o ritmo do próprio envelhecimento. Este é o momento de descobrir como uma técnica de destravamento pode ser a fronteira definitiva entre uma velhice dependente e uma vida de plena e absoluta autonomia. Muitas vezes, a rigidez que você sente ao acordar é tratada como uma convidada indesejada, mas inevitável, da maturidade. O grande problema é que esse assunto costuma ser ignorado por médicos e familiares, que rotulam a perda de agilidade como um processo natural de desgaste, quando, na verdade, estamos diante de um fenômeno biológico muito mais complexo e perigoso. Após os 60 anos, essa aceitação passiva da imobilidade torna-se um erro estratégico fatal para a sua longevidade, afetando milhões de pessoas silenciosamente ao redor do mundo. O que começa como uma pequena dificuldade para girar o tronco ou alcançar um objeto no alto, rapidamente se transforma em uma armadilha de isolamento físico. Se você não entende a mecânica do seu travamento, acaba poupando o corpo por medo da dor, o que apenas acelera o encurtamento dos tecidos e a perda da sua liberdade de ir e vir sem auxílio externo. Para compreender por que o seu corpo parece estar travando, precisamos olhar para o que acontece sob a sua pele. Com o passar das décadas, ocorre uma redução significativa na produção do líquido sinovial, que funciona como o óleo lubrificante das suas articulações, garantindo que os ossos deslizem suavemente sem atrito. Simultaneamente, a sua fáscia, que é uma rede de tecido conjuntivo que envolve todos os seus músculos como uma película protetora, começa a perder hidratação e elasticidade, tornando-se rígida e espessa. Imagine que essa rede, que antes era como uma seda flexível, agora se comporta como um plástico envelhecido e apertado, restringindo não apenas os seus movimentos, mas até mesmo a profundidade da sua respiração e a sua postura ereta. Esse cenário de ferrugem biológica cria uma resistência física constante, fazendo com que cada gesto exija muito mais energia e esforço do seu sistema motor desgastado. Além das articulações, o envelhecimento traz consigo o desafio da sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular, e da dinapenia, a perda da força real. Particularmente perigoso é o declínio das fibras de contração rápida, aquelas responsáveis por reações ágeis e explosivas que evitam quedas ou tropeços. Somado a isso, ocorre um enfraquecimento da sua capacidade proprioceptiva, que é a comunicação íntima entre o seu cérebro e os seus membros sobre a posição exata do seu corpo no espaço. Quando essa conexão falha ou se torna lenta, você começa a se sentir instável, perdendo a confiança em seus próprios passos e adotando uma caminhada arrastada e insegura. Entender essas mudanças fisiológicas
Não é um motivo para pânico, mas sim o primeiro passo para reativar o seu potencial metabólico e recuperar a memória motora que ainda habita dentro de cada uma das suas células. O conflito central que assombra a sua independência reside em um hábito silencioso e socialmente aceito: a redução drástica da variedade de movimentos em sua rotina diária. Ao longo dos anos, passamos a maior parte do tempo confinados em cadeiras, sofás e poltronas, o que cria o que chamamos de encurtamento adaptativo. Seus músculos e tendões, desenhados para a amplitude, começam a se moldar a essa postura sentada, atrofiando o reflexo de extensão do corpo e travando as suas articulações principais, como o quadril e a coluna. Esse erro silencioso é alimentado pelo medo instintivo de sentir dor, fazendo com que você evite se abaixar ou se espreguiçar, acreditando que está protegendo sua estrutura. Na verdade, essa economia de movimento é uma armadilha que sinaliza ao seu sistema biológico que ele não precisa mais ser flexível, acelerando o declínio funcional de forma desastrosa e evitável. O que realmente está em jogo aqui vai muito além de uma simples dor nas costas ou uma dificuldade passageira para levantar. Estamos falando da sua autonomia definitiva e da sua dignidade. Quando você aceita a rigidez matinal como um destino, está abrindo as portas para a perda da mobilidade básica, o que aumenta exponencialmente o risco de quedas graves e fraturas de fêmur, eventos que frequentemente marcam o início de uma dependência familiar severa. Além disso, um corpo travado mantém o cérebro em um estado constante de alerta e estresse biológico, o que impacta diretamente a sua clareza mental e saúde cognitiva. A fronteira entre uma velhice potente e uma vida limitada por bengalas é definida pela sua capacidade de reagir agora. Manter a amplitude de movimento é o único caminho para garantir que você continue sendo o mestre absoluto do seu próprio destino físico e motor. Para compreendermos a anatomia da rigidez, precisamos visualizar o que acontece com as suas fibras musculares ao longo das décadas. Imagine que cada músculo é como um elástico que, se deixado esticado ou encolhido por muito tempo, na mesma posição, começa a perder sua capacidade natural de retornar ao seu estado original de flexibilidade total. Após os 60 anos, esse processo é intensificado pela desidratação tecidual sistêmica, fazendo com que os tecidos moles literalmente encurtem em resposta ao seu estilo de vida predominante e sedentário. A maioria das pessoas passa o dia em posições corporais fechadas, o que comunica ao sistema biológico que a amplitude total de movimento não é mais necessária para a sobrevivência básica no cotidiano. Esse encurtamento adaptativo não é uma falha de design orgânico, mas uma resposta biológica direta à falta de uso funcional constante e intencional. O grande vilão dessa história de envelhecimento é o sedentarismo focado em cadeiras e poltronas macias, que cria um padrão motor extremamente restritivo para o seu quadril e para a sua coluna lombar. Quando passamos horas sentados, os flexores do quadril permanecem em um estado de contração constante e passiva, o que acaba puxando a sua pelve para uma inclinação inadequada e sobrecarregando as suas vértebras inferiores de forma crônica. Com o passar do tempo, o seu sistema nervoso central simplesmente esquece como ativar os músculos glúteos e a cadeia posterior, que são os verdadeiros pilares da sua sustentação e do seu equilíbrio corporal. Esse desequilíbrio muscular gera uma cascata de compensações prejudiciais, onde os seus joelhos e as suas costas passam a carregar um peso excessivo que não lhes pertence originalmente, acelerando o seu desgaste físico progressivo e limitando sua autonomia. Apresentamos agora o que chamamos de movimento mestre, a chave mestra biológica para reverter esse quadro de enclausuramento e devolver a liberdade às suas articulações mais importantes do corpo. Esse movimento não é um exercício de academia extenuante ou complicado, mas sim uma manobra biomecânica precisa focada na descompressão das vértebras e na liberação profunda da sua articulação coxofemoral. Ao realizar uma mobilização controlada do quadril, como um agachamento assistido ou uma inclinação pélvica consciente, você envia um sinal imediato para os tecidos conectivos de que o espaço interno precisa ser urgentemente restaurado.
Essa ação mecânica atua como um verdadeiro destravamento biológico, permitindo que a cabeça do fêmur deslize com liberdade dentro da cavidade pélvica, eliminando aquela sensação terrível de travamento que impede você de se mover com a agilidade necessária para as tarefas diárias, devolvendo a confiança em sua própria mecânica. A técnica correta de destravamento funciona através de um processo científico fascinante chamado mecanotransdução, onde a pressão física aplicada de forma rítmica e consciente transforma profundamente a saúde das suas células musculares. Quando você executa o movimento com a técnica adequada, está literalmente espremendo as toxinas acumuladas nos tecidos profundos e abrindo caminho para que nutrientes essenciais cheguem finalmente até os seus discos intervertebrais. Essa descompressão controlada não apenas alivia a pressão sobre os nervos que causam dor crônica, mas também reidrata a face muscular, devolvendo a elasticidade que você acreditava ter perdido para sempre com o tempo. Ao focar na qualidade do gesto e na respiração profunda durante a prática, você interrompe o sinal de alerta de dor que o cérebro envia constantemente para os seus membros, permitindo que o corpo aceite a nova amplitude de movimento funcional como algo seguro e benéfico. Entramos agora no conceito vital da lubrificação biológica, um processo natural que é ativado toda vez que você decide mover-se com intenção clara e técnica correta. Imagine as suas articulações como engrenagens complexas de um relógio antigo que precisam de óleo fresco para funcionar sem ruídos incômodos ou desgastes prematuros. No corpo humano saudável, esse óleo essencial é o líquido sinovial, e a única forma de garantir que ele circule e banhe toda a cartilagem articular é através do movimento amplo e constante. Ao praticar o protocolo de destravamento sugerido, você estimula o seu organismo a aumentar a produção de colágeno e fluido sinovial, combatendo diretamente os efeitos da artrose funcional que limita a vida de tantos idosos. Esse processo de auto-óleo biológico é o que diferencia uma articulação que range e dói de uma que desliza com perfeição absoluta, conforto total e vitalidade renovada. Antes de avançarmos para a conexão vital entre a sua mente e os seus músculos, gostaria de fazer uma pausa importante para reconhecer a sua dedicação em buscar este conhecimento valioso. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque valoriza a sua autonomia e entende que a sua saúde física é o seu bem mais precioso nesta etapa da vida. Eu adoraria saber de você. Qual é o movimento simples do dia a dia que hoje mais lhe causa desconforto ou sensação de peso constante? Escreva nos comentários abaixo para trocarmos experiências e fortalecermos nossa comunidade de longevidade ativa. Se este conteúdo está trazendo uma nova perspectiva sobre o que o seu corpo ainda é capaz de realizar, aproveite para se inscrever no canal agora. Assim, você garante que receberá sempre orientações seguras e fundamentadas para manter o controle absoluto sobre o seu envelhecimento, com dignidade e força. A conexão mente-músculo desempenha um papel crucial na manutenção do seu poder físico, pois o movimento humano não começa nas pernas, mas sim no seu córtex cerebral. Com o passar dos anos, se não desafiamos o nosso sistema nervoso com novos padrões motores específicos, as vias de comunicação entre o cérebro e os músculos tornam-se menos eficientes e lentas. O cerebelo, que é responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio, precisa de estímulos constantes para manter o tônus muscular necessário para a sua estabilidade diária. Quando você pratica o movimento mestre com foco total na sensação física do corpo, está literalmente acordando áreas do cérebro que estavam dormentes por pura falta de uso funcional. Essa neuroplasticidade permite que você recalibre a sua percepção de esforço e melhore a precisão de cada gesto, garantindo que o seu corpo responda prontamente aos seus comandos biológicos. Outro pilar fundamental para sua segurança é o fortalecimento da sua capacidade proprioceptiva, que funciona como o GPS interno do seu organismo, informando onde cada parte do seu corpo está localizada. Em muitos idosos, essa percepção torna-se nublada com o tempo, o que gera uma sensação constante de insegurança ao caminhar em terrenos irregulares ou ao subir degraus. Ao reintroduzir movimentos que exigem consciência espacial
e ativação das cadeias estabilizadoras, você está limpando as lentes desse sistema de navegação biológica essencial para a prevenção de quedas. Treinar a sua mente para sentir o contato firme dos pés com o chão e a posição correta do seu quadril cria um escudo de proteção eficaz contra desequilíbrios súbitos e perigosos. Essa clareza sensorial é o que permite que você se mova com a confiança de quem conhece sua estrutura, eliminando a ansiedade de depender de terceiros. A manutenção do seu poder físico não é um evento isolado, mas sim uma integração consciente de pequenos hábitos de destravamento na sua rotina diária mais comum e simples. Não se trata de passar horas cansativas em uma academia, mas de garantir que, ao longo do seu dia, você ofereça ao seu corpo momentos preciosos de alívio e amplitude funcional. Imagine transformar o ato de escovar os dentes ou aguardar o café ficar pronto em uma oportunidade real para realizar uma leve mobilização pélvica ou um alongamento consciente da cadeia posterior. Esses micromomentos de movimento inteligente atuam como lembretes biológicos para o seu sistema nervoso de que você ainda é um ser humano ativo e plenamente capaz. Ao integrar o destravamento na estrutura do seu dia, você impede que a rigidez se acumule e se torne crônica, garantindo que a melhora sentida seja duradoura e transformadora. É fundamental mudar urgentemente a sua mentalidade de uma fisioterapia de reabilitação para um protocolo de performance e biootimização, voltado para quem deseja viver com excelência. Muitas vezes, o idoso é tratado pela sociedade com uma fragilidade excessiva e limitante, o que acaba por reduzir ainda mais o seu potencial de recuperação física e fortalecimento real. A verdade científica é que a sua biologia é plástica e responde vigorosamente ao desafio motor, desde que ele seja aplicado com a técnica correta e a progressão devida. Enxergar o movimento mestre como uma ferramenta de alta performance para a sua vida diária eleva o seu padrão de cuidado pessoal e resgata a sua autoeficácia perdida. Você não está apenas tentando evitar uma queda, você está treinando para ter a mobilidade de um adulto jovem, com a sabedoria e a experiência que só a maturidade pode proporcionar. Por fim, compreenda que o seu corpo é uma estrutura dinâmica que está em constante diálogo biológico com os estímulos que recebe, sejam eles de movimento ou de inércia total. A consistência na aplicação diária dessas técnicas de destravamento sinaliza ao seu metabolismo que a regeneração celular deve ser priorizada sobre a degeneração tecidual. Pequenas doses de movimento intencional, realizadas todos os dias, acumulam um impacto monumental ao longo das semanas, transformando a arquitetura do seu sistema músculo-esquelético de forma visível e permanente. A rigidez que antes parecia uma sentença definitiva começa a ceder lugar a uma sensação de leveza e disponibilidade física que você talvez não sentisse há muito tempo. Ao assumir esse compromisso real com a sua mecânica corporal, você está investindo na moeda mais valiosa da velhice, a liberdade absoluta de movimento. Esteja certo de que cada gesto é um passo para a autonomia. Considere a história de dois homens que cruzaram a fronteira dos 70 anos com perspectivas opostas sobre o próprio corpo e o envelhecimento. De um lado, temos o Sr. Alberto, que ao sentir as primeiras fisgadas de rigidez no quadril, decidiu que o repouso absoluto era o caminho mais seguro para evitar o desgaste articular. Hoje, aos 75 anos, Alberto caminha com passos curtos e arrastados, dependendo de uma bengala para cruzar a sala e sentindo o peso amargo da dependência familiar. Do outro lado, conhecemos o Sr. Ricardo, que aos 80 anos dedica apenas 5 minutos de sua manhã para o destravamento funcional que aprendemos aqui. Ricardo ainda brinca no chão com seus netos, viaja para destinos que exigem longas caminhadas e mantém a postura de um homem 30 anos mais jovem. Essa diferença brutal não é fruto do acaso ou da genética, mas sim da escolha consciente de lubrificar as engrenagens da vida, enquanto outros permitem que a ferrugem do medo as paralise. O envelhecimento não deve ser encarado como um processo caótico ou puramente aleatório que simplesmente acontece conosco. Ele representa, na verdade, a soma acumulada de décadas de pequenos sinais biológicos que decidimos acolher ou ignorar sistematicamente.
Seu corpo funciona como um arquivo fisiológico vivo, onde cada postura negligenciada, cada hora de sedentarismo e cada movimento evitado deixam uma marca profunda e duradoura na sua estrutura tecidual. O declínio físico, que muitos consideram um evento repentino, é quase sempre uma erosão progressiva, silenciosa e invisível da funcionalidade motora que começou muito antes da primeira dor crônica surgir. Compreender que você possui o poder real de intervir diretamente nessa narrativa é o que diferencia o envelhecimento passivo da maestria consciente sobre a própria longevidade. A rigidez matinal não é uma característica obrigatória da idade, mas um sintoma da desconexão entre sua intenção e sua ação física. É perfeitamente compreensível que, ao encarar a realidade nua e crua do envelhecimento, você sinta um temor genuíno diante da possibilidade de perder sua independência física ou de ver suas articulações travando de forma definitiva. O medo de se tornar um fardo para as pessoas que ama ou de perder a dignidade de cuidar de si mesmo é um gatilho emocional poderoso, mas ele não deve ser o destino final da sua jornada, e sim o combustível para uma transformação urgente. Para cada sinal de alerta que o seu corpo emite hoje, como a rigidez matinal, existe uma contrapartida de esperança sólida baseada na ciência da longevidade. Lembre-se sempre, ainda há tempo de sobra para agir, pois o organismo humano mantém uma capacidade regenerativa fantástica. Mudanças simples na sua rotina diária geram um impacto físico real e mensurável, permitindo que sua velhice seja fortalecida, protegida e vivida com pleno poder. Ignorar os sinais de travamento do corpo não é uma escolha neutra. É uma decisão que pavimenta o caminho para um futuro de limitações severas e perda de liberdade. Sem a intervenção correta, a rigidez que hoje parece apenas um incômodo evoluirá para um declínio cognitivo acelerado e uma fragilidade óssea perigosa, resultando em quedas que frequentemente levam a hospitalizações frequentes e a perda definitiva da mobilidade. A dependência familiar torna-se uma realidade amarga, onde tarefas simples exigem ajuda externa, ferindo profundamente a sua autoestima e dignidade. Em contrapartida, aquele que decide agir preventivamente hoje colhe os frutos de um corpo que responde com agilidade e uma mente que permanece lúcida e focada. Ao escolher o caminho do movimento consciente, você garante não apenas mais anos de vida, mas uma vida vibrante, onde a autonomia e a liderança sobre o seu próprio destino são preservadas com vigor e absoluta clareza. Talvez o que mais surpreenda você nesse processo de redescoberta do corpo seja o fato de que a maior parte da sua rigidez não reside em seus ossos ou tendões, mas sim em um mecanismo de defesa sofisticado do seu cérebro. Existe uma revelação contraintuitiva na ciência da longevidade moderna. O seu sistema nervoso trava os seus músculos de forma proativa para protegê-lo de movimentos que ele não reconhece mais como sendo totalmente seguros. Isso significa que você não perdeu a sua capacidade física real, mas sim a permissão neurológica para se mover com liberdade absoluta. Para testar esse bloqueio agora mesmo, observe se você consegue sentar e levantar de uma cadeira sem usar o apoio das mãos. Se sentir dificuldade, seu corpo ligou os freios biológicos por instinto de preservação. Entender que o destravamento é um processo de convencer o seu cérebro de que a mobilidade é segura muda completamente as regras do jogo. Para começar a sua jornada de libertação física ainda hoje, proponho um ajuste simples na rotina matinal. Antes de sair da cama, realize uma leve tração dos joelhos em direção ao peito, sentindo a descompressão da região lombar. Ao longo do dia, adote a prática de nunca se levantar de uma cadeira utilizando os braços como alavanca, forçando a musculatura das pernas e do quadril a assumirem o protagonismo da sua estabilidade. Quero parabenizar você que assistiu até aqui e está genuinamente comprometido com sua saúde. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que também merece recuperar essa vitalidade. Observe como o seu corpo reage a esses pequenos desafios e trate cada diferença com paciência e repetição consciente. Essas mudanças possíveis na rotina garantem que o seu sistema biológico permaneça em estado de prontidão,
devolvendo a utilidade imediata e a força que você merece em cada passo. Nesta jornada, compreendemos que a liberdade física não é um presente do acaso, mas o resultado de um diálogo consciente com a sua própria biologia articular. Reforçamos que a rigidez não é uma sentença de velhice, mas um sinal de que suas engrenagens precisam de atenção e do movimento mestre que exploramos hoje. A partir de agora, observe como cada pequena decisão de se mover impacta sua autonomia pelas próximas décadas, garantindo que você envelheça com a dignidade, o poder e o controle que merece. Mas agora, deixe uma pergunta para sua reflexão. Como você deseja que seja o seu despertar daqui a 10 anos, com a leveza da autonomia ou com o peso da negligência? Se este conteúdo trouxe clareza, comente abaixo, inscreva-se para fortalecer sua saúde e compartilhe esta mensagem com quem você ama para que ninguém mais aceite viver travado.